do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, continuarei hoje aquilo que já começamos há um bom tempo. O comentário sobre o sentido espiritual da missa no rito romano tradicional. Recomendo vivamente que releiam as outras partes dessa exposição, muito útil para uma melhor compreensão da missa tradicional e muito útil para a nossa melhor adesão a ela. Aproveitando a ocasião desse sermão, gostaria também de lembrar aos pais que devem explicar aos filhos, pouco a pouco, mais solidamente, devem explicar as razões de nossa adesão ao rito romano tradicional. E explicar os motivos mais profundos, em primeiro lugar, enfatizando o bem imenso que esse rito faz para a nossa fé e nossa vida espiritual. Já fizemos um bom número de sermões sobre esse assunto, sobre a missa no rito romano tradicional. E é bom, por ocasião também desse sermão, lembrarmos-nos que nossa adesão não é uma adesão sentimental, saudosista, nostálgica, ou pela moda ou excêntrica. É uma adesão pela fé e pela graça. Nós tínhamos parado, caros católicos, na parte do cânon romano que antecede a consagração, mais precisamente na oração chamada Comunicantes. No Comunicantes, o padre e os presentes, reconhecendo a proximidade da consagração, consequentemente a grandeza do mistério, ficam repletos de santo temor. Para não oferecerem sozinhos o santo sacrifício, afirmam a comunhão com os santos no céu, pedindo a intercessão deles. A palavra Comunicantes exprime a comunhão dos santos que afirmamos no credo dos apóstolos. Creio na comunhão dos santos. Nós somos a igreja militante, aquela que ainda milita, que combate na terra pela sua salvação. Na missa é toda a igreja que se faz presente. A nós, igreja militante, se associa a igreja triunfante, isto é, os santos que já estão no céu. E também a igreja padecente, as almas do purgatório, se associam de algum modo à missa, sobretudo recebendo o sufrágio para mais rapidamente poderem chegar ao céu. Não somente afirmamos a união com os santos no céu, para oferecer junto com eles o santo sacrifício da missa, como afirmamos que veneramos a memória deles. Em primeiro lugar, não podia ser diferente, in primis, nos diz a oração, invocamos a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Unimo-nos a ela para oferecer a missa, e a veneramos sob o título de Mãe de Deus, definido no Concílio de Éfeso. Invocamos-a sobre esse título que mais agrada a Nossa Senhora depois do seu próprio nome. Em seguida, é invocado o nome de São José. O nome de São José que foi introduzido somente pelo Papa João XXIII no missal de 1962. Trata-se de um acréscimo, portanto, extremamente recente. O nome de São José não estava no cânon romano antes, porque na igreja primitiva não era ainda uma devoção tão desenvolvida. Não se desenvolveu a devoção a São José nos primeiros séculos para deixar claro que Jesus Cristo é Filho de Deus e não filho de São José, de quem é somente filho adotivo. Com o passar dos séculos, porém,
desenvolveu-se a devoção ao patriarca São José, sobretudo com Santa Teresa d'Ávila no século XVI. Todavia, a Igreja, durante esse tempo, não achou por bem acrescentar o nome de São José no cânon romano, pelo princípio de que não se deveria tocar no cânon, não se deveria tocar na oração mais antiga e venerável da Santa Igreja, praticamente estabelecida desde o século VI. Mudar algo no cânon romano, tirando ou acrescentando, poderia dar a impressão de que a própria fé poderia ser modificada, já que o cânon romano é a muralha mais poderosa contra todas as heresias na missa e para a nossa religião em geral. Uma pequena modificação no cânon poderia ser interpretada como a senha para que se mudassem mais coisas, colocando em perigo a nossa fé. A Igreja preferiu então, até João 23, não tocar nessa oração tão antiga e venerável. O Papa João 23, porém, o fez, acrescentando o nome de São José. E as consequências, infelizmente, caros católicos, não foram boas. Depois de 1500 anos, algo foi modificado no cânon romano e muitos, de fato, interpretaram isso como a brecha aberta para que outras modificações fossem feitas. Assim, com a reforma litúrgica de Paulo VI, em 1969, não só mutilaram o cânon romano de gestos e palavras, como acrescentaram outras orações eucarísticas que passaram a ser usadas muito mais frequentemente e que, evidentemente, não chegam aos pés do cânon romano. Essas mudanças tão sérias e abrangentes na oração eucarística trouxeram para o povo católico a noção de que qualquer coisa na liturgia poderia ser mudada. E trouxe a noção de que a própria fé poderia ser mudada. Ter o nome de São José no cânon é em si uma coisa boa, é evidente. Ele é o padroeiro da Igreja, esposo de Maria Virgem, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato de ter mudado o cânon romano para acrescentar o nome de São José, sobretudo em um contexto de sede de novidades como o nosso, trouxe um prejuízo. Diante disso, resta-nos pedir a São José que, por sua poderosíssima intercessão, possa propagar o rito romano tradicional por todo o orbe terrestre. São invocados em seguida os apóstolos. Não se invoca, porém, São Matias, que será mencionado após o cânon, mas se invoca no Comunicantes São Paulo. Primeiramente, invocamos São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja Romana, o primeiro Papa e o apóstolo dos gentios. Depois vêm todos os apóstolos, também fundamentos da Igreja Católica. Isso mostra a apostolicidade da Igreja e a sua antiguidade. Em seguida, são mencionados mais 12 santos, para fazer um paralelo com os 12 apóstolos mencionados. São mencionados, então, 5 papas, entre os quais estão os 3 primeiros sucessores de São Pedro, Lino, Cleto e Clemente, para mostrar que a Igreja Católica Romana é a Igreja fundada por Cristo, isto é, a Igreja fundada sobre Pedro e seus sucessores. Depois vem um bispo, sucessor dos apóstolos, que é São Cipriano. São Cipriano é o único mencionado que não foi martirizado em Roma, mas ele era ali venerado porque foi um grande defensor da sé de Roma, apesar de ter cometido alguns erros em matérias doutrinárias que não estavam ainda bem esclarecidas na sua época, e morreu mártir. Nomeado São Cipriano logo após São Cornélio Papa, porque foi um grande amigo desse sumo pontífice.
Em seguida é mencionado um diácono, São Lourenço, e finalmente 5 leigos. Todos são mártires e são romanos, com exceção de São Cipriano. O fato de serem todos mártires mostra a antiguidade da oração, porque o culto aos santos não mártires, chamados de confessores, pois são confessores da fé sem o martírio, esse culto aos santos não mártires começou a se desenvolver mais a partir do século IV. O fato de serem todos mártires mostra que essa oração do Comunicantes antecede o século IV. O fato de serem todos romanos, com exceção de São Cipriano, mostra a origem romana dessa oração. Afirma-se finalmente a comunhão com todos os santos e também a veneração a eles. Pedimos pelos méritos e orações de todos os santos que Deus os proteja em todas as coisas com o seu divino auxílio. Depois do Comunicantes vem o Anc Igitur. Pedimos a Deus suplicando que Ele aceite aplacado, agradado a oblação de nossa servidão e de toda a sua família. Ao dizer essas palavras, o padre estende as 2 mãos espalmadas sobre as oblatas, sobre o cálice e a hóstia. Esse gesto repete o gesto feito pelo sumo sacerdote do Antigo Testamento no dia da expiação. Esse gesto, as mãos estendidas, espalmadas sobre as oblatas, significa que a vítima vai ser oferecida em expiação pelos nossos pecados, para que Deus seja aplacado na sua ira, para que Ele nos conceda misericordioso o perdão. Ao fazer esse gesto, o sacerdote indica que nosso Senhor veio expiar pelos nossos pecados, pelo seu sacrifício na cruz. A oblação de nossa servidão e de toda a família de Deus. Essas palavras significam nossa submissão total a Deus, reconhecendo o seu soberano domínio sobre todas as coisas. Reconhecemos a nossa inteira dependência de Deus. Pelas primeiras palavras e pelo gesto das mãos no Anquídito, lembramos que a missa é um sacrifício de adoração a Deus e também um sacrifício propiciatório, quer dizer, um sacrifício para nos alcançar o perdão de Deus, o arrependimento de nossos pecados. Em seguida, na mesma oração, pedimos que Deus disponha nossos dias em sua paz. A paz de Deus nada mais é do que viver uma vida ordenada em estado de graça. A paz de Deus na sociedade é ter uma sociedade que viva tranquila sob a lei divina, sob o jugo leve e suave de nosso Senhor. Essa paz de Deus nos livra da condenação eterna e nos faz ser contados no número de seus eleitos, como diz o final da oração. A última oração, caros católicos, antes da consagração, é o Quam Oblationem. Nela, pedimos a Deus que se digne fazer dessa oblação uma oblação abençoada, aprovada, ratificada, racional e aceitável. Essa oblação é abençoada porque é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde nos vêm todas as bênçãos. Essa oblação é aprovada ou legítima porque é feita conforme a instituição e a ordem dada pelo Salvador na última ceia. Ratificada, confirmada, porque é a oblação da nova e eterna aliança, que não mudará, ao contrário da lei mosaica, que cedeu lugar à lei de Cristo. É também uma oblação racional, porque a vítima é Cristo, homem e Deus, dotado de razão e de vontade. Ao contrário dos sacrifícios da velha lei, em que se ofereciam animais irracionais. Aqui é nosso Senhor Jesus Cristo
a palavra de Deus encarnada que é oferecido. Tudo isso faz, evidentemente, que essa oblação se torne agradável a Deus, aceita por Ele. Depois pedimos que a oblação se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o rito tradicional é claríssimo. O que se oferece na missa não é, em primeiro lugar, o pão e o vinho, mas o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. E é isso que nos traz todos os benefícios. O pão e o vinho são oferecidos a Deus somente de modo secundário e subordinado ao corpo e sangue de Cristo para significar a nossa união com o sacrifício do Redentor. Essa parte final da oração, como oblationem, nos lembra também que essa oblação, que esse sacrifício é um sacrifício eficaz. De fato, o pão e o vinho se tornarão o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No Quam Oblationem são feitos 5 sinais da cruz para nos lembrar as 5 chagas de Cristo e para nos lembrar que a missa é a renovação incruenta, isto é, não sangrenta, do sacrifício de Cristo. Isso deve ser lembrado, sobretudo nesse momento da missa, na iminência da consagração. Mais uma vez, caros católicos, considerando essas 3 orações do cânon romano, comunicantes, anciditur e quam oblationem, essas 3 orações que antecedem imediatamente a consagração, podemos ver a riqueza doutrinária e espiritual do rito romano tradicional. Esse monumento perfeito da fé católica, essa muralha contra as heresias, contra os erros, essa fonte inesgotável de graças, essa forja de santidade. Infelizmente, o cânon romano é tão desprezado atualmente e tão desconhecido mesmo por nós. Devemos conhecê-lo bem e amá-lo profundamente. É a mais bela oração composta pela Igreja e também a mais eficaz para a nossa santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.